Senhor Deus, mais uma vez, estamos gratos, Senhor, pela maneira que o Senhor providenciou. Dou graças a Ti, Senhor, por essa refeição de hoje à noite. Eu oro que isso nos guia enquanto estamos dando continuação desse estudo. Em Teu nome. Amém. O nosso esboço, M, pertencem. Os bens têm propósitos, vários propósitos. E vamos pegar um pouco mais dessa no próximo, é? Entender o que é piedade. O que é piedade? Servindo ao Senhor, imitando Jesus, fazendo o que é contentamento, contentamento? Não é satisfeito, é? Posso ser insatisfeito e não contente. A minha alegria não depende em circunstâncias, é? Contente. Decidi servir o Senhor. Quando estou servindo o Senhor, eu não posso servir ao mesmo tempo dinheiro, é? Liberdade financeira é um resultado de aprender a valorizar o tesouro que Deus valoriza. Liberdade financeira é um resultado de aprender a valorizar o tesouro que Deus valoriza. Entenda o que significa a palavra tesouro. Escravidão. Escravidão financeira é ligada com atitudes sobre os bens terrenos, fazendo os bens tesouros. Existe uma grande diferença entre ter bens terrenos e fazer os bens terrenos tesouros. Podemos ter bens e não ser tesouros, e também pode ter tesouros. Liberdade financeira é resultado da mentalidade de termos mãos abertas sobre os bens terrenos. Mãos abertas. Está ligado com a ideia de contentamento. Tirando ou não, não, Deus pode tirar, Deus pode me dar mão aberta sobre bens terrenos. E não fazer tal coisa um tesouro, mas ferramentas que Deus pode usar em nossas vidas. Para melhor entender isso, vamos para um texto que Jesus falou em Lucas capítulo 12. Em Lucas capítulo 12, Jesus disse: Onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Este versículo está no meio de uma parábola, várias instruções. Lucas 12, então lhe disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de homem não consiste na quantidade dos bens. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Nos próximos versículos, Jesus ensina os discípulos que não precisam ser ansiosos sobre amanhã. Não preocupe o que você vai comer, o que você vai vestir. Deus alimenta os passarinhos, assim como temos Mateus. Lucas também tem essa, logo depois, essa parábola. Depois Deus disse também em Lucas: busquem, pois, o reino de Deus e essas coisas lhes serão acrescentadas. Versículo 32. Não tenha medo, pequeno rebanho, pois foi agrado do Pai dar-lhes o reino. Vendem o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastam com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabem, onde ladrão algum chega
perto e nenhum traço destrói. Pois onde estiver seu tesouro, ali também estará o seu coração. Com versículos dessa parábola, alguém pode fazer essa pergunta: é errado ter conta bancária? É errado? Não. Temos que lembrar dos outros lados, é? Provérbios diz: o preguiçoso não ara a terra na estação própria, mas na época da colheita procura e não acha. Deus está condenando com tesouros aqui, também ele condena o preguiçoso por não trabalhar para preparar para amanhã. É? Provérbios fala muitas vezes sobre o insensato, sobre o preguiçoso, que não guarda coisas para amanhã. E o sábio, que prepara nos seus celeiros para o inverno. Como devemos guardar coisas para amanhã, para os dias da velhice, para o tempo de fome, e ao mesmo tempo não guardar tesouro aqui na terra. A palavra-chave é a palavra tesouro. Estou no slide. A palavra-chave é tesouro. É com sabedoria que o sábio guarda para amanhã. E o piedoso confia no Senhor e não confia no que ele guardou. Está confiando no Senhor e não o que ele guardou no seu celeiro. Piedade e contentamento fazem um ponte de grande lucro, queremos. Enquanto o que eu guardei tornou-se tesouro, uma coisa de valor demais, então meu coração também fica lá, junto com ela. Vai ficar ligado com coisa material. Quando o guardei é apenas uma coisa segurada com mãos abertas, se Deus tira a minha alegria, não estou ligado com isso, aquela coisa não é tesouro. Eu posso ter meu coração em outro canto, deixando as mãos do Senhor. Se Ele tira, se Ele deixa, está com Ele. Eu estou agindo com sabedoria, com piedade, com contentamento, mãos abertas, tal coisa não é tesouro. De fato, o preguiçoso que não guarda para amanhã, não está agindo de maneira piedosa. Aquele que não guarda para amanhã, não está agindo com piedade. Interessante. Tanto o amor ao dinheiro como o desprezo são perigosos. O amor ao dinheiro é perigoso. O desprezo ao dinheiro também é perigoso em nossas vidas. Tanto o amor ao dinheiro como o desprezo. Podemos imaginar que alguém entra numa loja, um tipo marca via, alguma coisa assim, e roubou nada. Nada roubada. Só pegou as etiquetas e trocou. Mudou tudo, é? Geladeira, R$ 2. Relógio, 500. Ventilador, 300. Só mudou os valores. A bagunça, horrível, é? Mas o fato é que muitos crentes hoje estão fazendo exatamente isso. A troca de etiquetas, é? Mudar valores. A alma tem pouco valor, enquanto televisão tem muito. A alma da pessoa é um objeto na minha casa. E, infelizmente, mais dinheiro é gasto em animais de estimação do que em missões. Entre igrejas. Pessoas focalizam mais em confortos de hoje do que destino de eternidade. Troca de valores. Pessoas valorizam mais coisas materiais e não valorizam coisas espirituais. A coisa valorizada é o tesouro. O tesouro, a coisa que valoriza. Se a coisa valorizada como tesouro for bens materiais, eu estou servindo bens materiais, tal bem material tornou tesouro. O meu coração está onde está meu tesouro. Se as coisas estão espirituais, eu estou com mãos abertas sobre as coisas materiais, eu posso ter meu coração ligado com as coisas espirituais, estou servindo Deus. Mas se eu estou quem eu estou servindo vai ficar muito evidente em onde está
o meu coração, se eu estou servindo a Deus. Se a coisa valorizada como tesouro for espiritual, nosso coração fica lá, espirituais, e que estou servindo o Senhor. Mas por valorizar coisas espirituais, devemos querer servir o Senhor. E o Senhor deseja que hajamos com sabedoria, piedade, que inclui trabalhando, administrando os bens que passam pelas minhas mãos, até guardando para providenciar para amanhã, só não confiando em tal coisa, e sim confiando no Senhor. Está comigo? Para os ricos, nós temos ordens para cuidar do mesmo perigo. 1 Timóteo 6. Ordene aos que são ricos do presente século que não sejam arrogantes, nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus. Note aqui, são arrogantes e nem põem a sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos prove ricamente para nossa satisfação. Ordene-lhes que praticam o bem, sejam ricos em boas obras, são valores eternos, generosos e prontos para repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, assim alcançarão a verdadeira vida. Está preparando não somente para amanhã, mas além do amanhã. Coisas futuras e eternas. Deus deu instruções para os ricos, especialmente diz cuidar do orgulho, não confia na coisa acumulada, não confia em riqueza, seja rico para boas obras, seja generoso e focaliza no verdadeiro tesouro. É? Cuidar com orgulho, não confia no que tem, seja rico em boas obras, seja generoso e focalize isso. E com essa já vamos mudar para o S, sacar consciente do saldo. Esse é o último ponto, mas é mais tempo nessa do que qualquer outro. Sacar, estou tirando o foco de princípios de ganho, agora focando em princípios de gasto. O primeiro ponto sobre sacar, estamos lembrando que eu devo honrar o Senhor, deixar tudo Ele é dono de tudo. Ele deu com propósito, tudo esses outros pontos vão ficar ligados com isso. Porque para a maioria das pessoas, o problema não é em ganhar, e sim em gastar demais. Não é problema de ganhar, é gastar demais. Escravidão financeira não é respeitador de pessoas. Escravidão financeira pega pessoas de todas as classes. Dos ricos, pobres, assim. Tanto pessoas ricas, pobres, mulheres, homens, jovens, idosos, japoneses, americanos, brasileiros, de todos. Escravidão financeira pega. Todos têm caído em escravidão financeira, independente do ganho. Independente das circunstâncias. E do outro lado da moeda, dentro de todos esses grupos, existem pessoas que ganham liberdade financeira. Liberdade financeira, temos que pensar em como manejar. Como manejar. Vamos falar primeiro sobre dando primeiro para Deus. Dando primeiro para Deus. O princípio é um princípio bíblico para dar primeiro para Deus. Os princípios bíblicos sobre dinheiro às vezes não têm sentido. Como é? Se eu estou faltando dinheiro e você está dizendo dando para Deus, vai ficar pior, não? É? Tem várias coisas que não tem sentido, é? Amar meu inimigo? Que é isso? É? Fazer bem para a pessoa que me trata? Que é isso? Avar o Senhor é um símbolo de amor. Que é isso? A disciplina é que Deus me ama. O maior no reino de Deus é o céu. Ganhar sua vida, para ganhar a sua vida, você tem que perder a sua vida. What? Que é isso? Vários versículos que você pensa.
Mas temos que entender que Deus, que fabricou o ser humano, Ele sabe melhor. Ele sabe melhor. O que não tem sentido é que o diabo nos deixa engolir outras mentiras, mas Deus sabe melhor. E os princípios, todos esses princípios realmente funcionam. Todos. Não só financeiros, mas em todos os aspectos. Então é importante, aí se o problema é faltar dinheiro, como é que dando dinheiro poderia ser parte da solução? O princípio dessa é importante doações entender que bênçãos são dadas e não compradas. Deus não vai me abençoar porque eu comprei a bênção. É uma coisa que Ele vai doar. Se doar dinheiro, se eu estou doando dinheiro pensando que estou comprando uma bênção, é errado a ideia. Tem muitos grupos que ensinam essa ideia. Você dá para Deus para comprar uma bênção. Não é assim, não é? Bênçãos são dadas, não compradas. Se doar dinheiro pensando em comprar sucesso, saúde, emprego ou qualquer bênção do Senhor, você está errado. O que Deus está me devendo? Nada. Por que Deus precisa me recompensar? Não precisa, O que posso fazer para ganhar um favor, um bênção do Senhor? Nada. Às vezes você vai dar uma coisa para alguém e diz, Deus te abençoe, ou Deus vai lhe prosperar. Deus já me prosperou. Deus vai lhe pagar. Deus está me devendo nada. Deus está me devendo. Existem grupos, seitas incentivando pessoas a dar dinheiro, prometendo recompensas no céu, ou saúde, ou falso evangelho de prosperidade e incentiva pessoas a servir dois mestres. Servir Deus do céu para ganhar prosperidade aqui na terra não dá certo, Agora, falando sobre isso, o que a Bíblia realmente fala sobre contribuições? Primeiro, Deus deseja corações generosos. E no Antigo Testamento nós temos duas categorias que temos. Uma é pagar dízimos, que era obrigatório, porque se você não paga o dízimo, era um roubo. Mas o que era um dízimo no Velho Testamento? Tem três dízimos no Velho Testamento. Muitas pessoas que falam sobre dízimos não vejam o que está falando sobre isso. Mas, primeiro, é 10% para levitas, os levitas. A tribo de Levi recebeu 10% das outras tribos. Mais 10% para as festas de Jerusalém. Bem, eu não estou lendo Levíticos 27, Deuteronômio. E o terceiro, existe um dízimo de cada 3 anos para os pobres. Assim, juntando os 3 dízimos, Israel foi obrigado a dar qual porcentagem do seu ganho? Ok? Não é 30. Mas eu entendo isso. Vamos pegar isso, pagar isso, Se você deu 10% para levitas, você ganha 1.000, você ia dar 100. O que resta? 900. Dos 900 você está dando outro dízimo, 90. O que resta? 810. Um dízimo seria 81, mas você está dando de 3 em 3 anos essa. Então caiu para 27,20,1. Essa, porque está dando, diminuindo antes de chegar a isso. Mas 30% foi bom chute aí. Mas é 27,1% que estou dando para Deus, pegando essa, se eu sou israelita no Velho Testamento. Essa é para pessoas no Velho Testamento. Também no Velho Testamento temos ofertas que não era obrigatório. Essas ofertas foram para a construção do tabernáculo, a construção do templo, podemos ler em Êxodo 35. É interessante, com a doação para o tabernáculo, Deus precisa de pare. Já deu suficiente, já ultrapassou o que precisa. O coração das pessoas estava querendo dar oferta voluntária. Também, de modo geral, para só dar para Deus porque quer, e para ajudar os necessitados, outra oferta. Então, o princípio, pegando isso, temos o princípio. Dízimos era um requerimento da lei.
E ofertas eram da boa vontade de coração. No Velho Testamento, tem essas duas categorias, dízimos e ofertas. Tem os outros versículos. Tem pergunta até aqui? Está comigo? Vamos para o Novo Testamento. No Novo Testamento, nós temos também pagamentos obrigatórios. No Novo Testamento, fala sobre algumas categorias de coisas obrigatórias. Mateus fala sobre impostos. Eu preciso pagar os impostos, dívidas e promessas de doações. Então, de coisas obrigatórias, no Novo Testamento temos esse exemplo de impostos, dívidas e promessas de doações. Paulo falou que você prometeu, dá para a igreja e tal em Jerusalém, então faça o que você prometeu fazer. Também temos coisas não obrigatórias, de boa vontade. Mateus fala sobre dando para outros. 2 Coríntios diz que dá com generosidade, apesar do seu ganho, e com regularidade, apesar do seu ganho, e conforme a sua prosperidade. 1 Coríntios fala sobre essas ideias de dar para outros com generosidade, regularidade, apesar do seu ganho, conforme a sua prosperidade. Princípios desse Novo Testamento. Os requerimentos da lei foram cumpridos em Cristo. Nós não estamos debaixo da lei para doar ainda, mas para doar ainda é um princípio de obediência. No Velho Testamento, as obrigações daquela época não passaram para o Novo Testamento. Devemos cumprir obrigações para com o governo, contas, promessas que fizemos. Dízimos não está incluído com essa. E devemos ofertar com todo o coração qualquer quantidade, conforme Deus nos prosperou. Acho que eu vou desviar só um pouquinho essa ideia da lei do Velho Testamento e a lei de Cristo. Eu sou uma pessoa que dirige carro. E quando estou no Brasil e quando eu vejo um sinal vermelho, eu preciso fazer o quê? Para. Quando eu estou dirigindo nos Estados Unidos, eu não preciso obedecer às leis de trânsito do Brasil. Por quê? Estou em outro país. Vamos pegar isso. Eu já dirigi carro em Guiana Inglesa. E só passar de Brasil para lá, de carro, eu não preciso mais obedecer às leis de trânsito do Brasil, mas de lá. Mas quando eu estou em Guiana Inglesa, quando eu vejo um sinal vermelho, eu preciso parar. Mas eu não preciso obedecer à lei do Brasil. Mas a lei de Guiana, a lei dos Estados Unidos também diz. Luz vermelha significa parar. Quando eu estou dirigindo no Brasil, eu preciso dirigir do lado direito. Quando estou em Guiana Inglesa, eu preciso dirigir do lado. Se eu obedeço a lei do Brasil, em Guiana Inglesa, estou procurando um acidente. Se eu quero dirigir do lado esquerdo aqui no Brasil, não, em Guiana Inglesa é assim. Eu estou procurando um acidente. As leis são diferentes, mas tem coisas em comum. A lei de Cristo e a lei de Moisés têm coisas em comum, mas não são idênticas. Eu não preciso mais obedecer a lei de Moisés. Mas tem alguma coisa da lei de Moisés que parecem iguais com as leis de Cristo. Mas quando estamos falando de Jesus, essa não é um deles. Não é um deles. Eu preciso honrar o Senhor. Honrar com as primícias. A Provérbios fala isso de geral. Velho e Novo Testamento. Nós entendemos que ofertas são expressão natural do nosso amor. 2 Coríntios 8 fala sobre isso. Quem ama pouco, dará pouco. Quem ama muito, dará mais. Uma olhada no seu conta bancária vai mostrar quanto é que você ama Deus. Uma olhada na sua conta bancária vai mostrar seus valores, se são trocados etiquetas sim ou não. Uma olhada de extrato vai indicar seu amor para com Deus. Vai indicar onde está seu tesouro. Também seu coração. Também não oferece coisas inferiores. Inferiores. Levítico fala sobre, no Velho Testamento, se você é um animal cego, aleijado, não. Não oferece nem seu governo, muito menos a Deus. Isso, tanto no Novo, tanto no Velho Testamento, tem essa ideia.
E nós temos também que Deus escolheu. Peraí, estou perdido aqui. Dar com sacrifício. A viúva deu com sacrifício, é? Ela deu uma moedinha e Jesus disse, ela deu mais do que aquela pessoa que deu barro de ouro. Porque ele deu de pouco e ele deu de pouco, de muito, é? E Deus escolheu avançar o ministério e sustentar ministros através de doações do seu povo. No Velho Testamento foi Levi, sacerdotes. No Novo Testamento são pastores missionários, mas Deus escolheu isso. Então, a pessoa quer dizer que o dízimo não é uma obrigação para hoje? Conclusão. Tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, temos instruções sobre pagamentos obrigatórios e sobre ofertas voluntárias. Cremos que as obrigações da lei mosaica foram dadas para Israel e anuladas na cruz. É por isso que elas não aplicam para a igreja de hoje. Algumas obrigações de lei mosaica foram repetidas no Novo Testamento, como a lei de transferência, e somente por essa razão aplicam hoje. O dízimo era um pagamento obrigatório para a tribo de Levi. E ninguém hoje está pagando a tribo de Levi. A cidade de Jerusalém, também ninguém está fazendo essa para Jerusalém hoje. E para os pobres devemos fazer, mas não é nessa quantidade, é? Mas, na lei de Cristo, o crente do Novo Testamento deve dar voluntariamente, ofertar sendo uma expressão de seu amor, as primícias de acordo com seu ganho. Nenhuma porcentagem é dita no Novo Testamento, estipular, mas milhares de pessoas têm uma atitude que é 10%, é? E não querem mudar para 11%. Não querem pensar outra coisa. Está trancado nisso. E pessoas que falam dízimo não pensam em 27,1% também. Nem para esses destinos. Só pegar. Algumas pessoas pensam, não, mas o dízimo foi falado antes da lei de Moisés. É verdade. Foi lá dentro da lei de Moisés e foi mencionado depois. Também circuncisão. Foi todas essas. Também, se seu irmão morresse, você tem que casar com a viúva dela. Ninguém quer aplicar essas também, é? Você tem que casar com a viúva, foi mencionado antes da lei de Moisés, dentro da lei de Moisés e depois. Tem pergunta? Está comigo? Tem comentário aí? Sei que essa talvez é ideia nova para algumas pessoas. Vamos continuar. Embora as bênçãos não sejam compradas, o princípio de dar primeiro ao Senhor é um princípio importante para ter liberdade financeira. Por quê? A razão é porque no contexto dos bens, Deus promete abençoar os que buscam primeiro Ele e seu reino. Tem muito que podemos falar sobre essa ideia, mas eu vou parar com isso, é? Vamos pegar essa pergunta aqui, é? 2 Coríntios 8:8. Não vos falo de forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Então, esse termômetro, com quanto que eu amo Deus, é? A minha conta bancária, ela vai mostrar que, extrato, é? Extrato aqui. Se for levar perante o juiz para ser examinado, ele é crente. Ele, será que os dados, e dizer, ele está servindo Deus e não dinheiro? Ele está dizendo isso? O histórico do seu Pix, o status do seu banco, mostra que eu estou buscando primeiro o reino de Deus? Ou mostra que eu estou buscando que coisa? O que o termômetro ia indicar? Quanto é que eu amo Deus? Ela não significa que eu dou mais para Deus do que qualquer outra categoria. Está dizendo que dá para Deus primeiro as outras categorias, é? Que calcula, é que desviando aqui de novo, é? Eu lembro alguém falando, você tem que dar mais para Deus para qualquer outra coisa. Eu disse, puxa aí, o que paga um aluguel, eu jamais posso fazer para Deus.
Então, 25% do meu salário vai para aluguel só. Eu morava naquele setor da cidade onde o governo ajudava você ter aluguel mais barato. Como que eu vou fazer? Eu estava dando mais para aluguel do que significa que eu amo mais a moradia do que Deus? Eu creio que necessariamente não. O que importa é que eu dou primeiro para Deus, depois para aluguel. Primeiro. Eu posso pensar, será que um dia eu posso aumentar a maneira que eu estou dando mais para Deus e menos para aluguel? E diminuir para tentar fazer essa fica mais igual, é? Vamos continuar. Sacar consciente do saldo. O S de sacar ciente do saldo, consciente. Estamos lembrando que devo honrar o Senhor, deixar Ele, porque Deus é dono de tudo. Ele tem propósitos. Um dos propósitos é para doar. Propósito de dinheiro, é isso. E Deus deseja que eu viver a minha vida dentro dos limites. Uma das coisas, propósito é para me guiar. Tem coisas assim. Uma chave para a liberdade financeira é propósito viver dentro dos limites, evitando dívidas. Chave para a liberdade financeira. Decidir eu vou viver dentro dos limites que Deus colocou na minha vida, evitando dívidas. Nós lemos o seguinte, Provérbios 22:7. O rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Os problemas de escravidão financeira estão ligados de uma forma ou outra para dívidas. Escravidão financeira está resumido muito na palavra dívidas. O problema é essa. Vamos entender mais o que é essas ideias aqui. Dívidas. A dívida é a situação de ser obrigado a pagar alguém empréstimos que precisam ser devolvidos. Essa é a ideia de uma dívida. Temos várias coisas que podem ter dívidas. Eu posso ter dívidas por itens de depreciação. Uma item de depreciação é uma coisa que, do dia que eu compro, ela começa a diminuir no seu valor. Um grande exemplo dessa é um carro novo. Eu compro um carro novo, quilômetro zero. Eu ando ao redor do quarteirão, jamais é quilômetro zero. Eu quero revender. Eu não vou conseguir o mesmo preço. Ela tem uma valor que vai cair ligeiro. É um item de depreciação. Eletrônicos também tem essa. Também temos itens de apreciação. Um item que vai aumentar em valor. Um exemplo disso, a maioria das vezes, é um terreno. Eu compro um terreno hoje, eu quero vender amanhã, eu posso conseguir talvez o mesmo preço, ou possivelmente mais. Se eu espero mais tempo, recebendo mais. Então, tem esses itens de depreciação e apreciação. Também tem dívidas em compras de crédito. A compra de um item usando o dinheiro do outro. Usando antes que eu tenha condições de pagar, é? Eu não tenho para pagar hoje, mas eu vou comprar e utilizar hoje, pagando e comprando amanhã. E junto com essa ideia, nós temos o que é chamado juros. Juros é a quantidade ou porcentagem que eu pago pelo privilégio de comprar com crédito. Tem pergunta? Pensei que eu ouvi alguém. Juros é a porcentagem que eu vou pagar pelo esse privilégio de comprar com crédito. A Bíblia apresenta muitas razões para evitar dívidas. Mas é importante dizer que dívidas em si não são pecados. As escrituras falam sobre perigos de dívidas. Dívidas geralmente não é o problema em si, é evidente de um outro problema. Cobiça, problema de avareza, outra coisa que causou essa. Outros são pecados. É? Dívidas geralmente são sintomas de outros pecados. Impaciência, falta de domínio próprio, que causa a situação de dívidas.
o amor de bens materiais. Por causa dessa, Já que estar endividado não é pecado, acredito que existe possibilidade de se endividar. Seria a exceção e não a regra. Quando alguém piedosa e biblicamente contente decide comprar um item de apreciação com cautela e está disposta a vender para sair da dívida, então essa aqui. Tem muito que posso falar, mas não tem tempo para entrar muito nisso, Mas o que queremos fazer é lembrar que tendo dívidas eu me tornei escravo. Eu estou escravo. Provérbios fala, eu estou escravo ao credor e fico servindo um outro mestre. Provérbios 22:7. O rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. E não pagando é pecado. Não, eu vou comprar e não pagar. Parei, essa também. É pecado, Salmo 37. Os ímpios tomam emprestado e não devolvem. Mas os justos dão com generosidade. Nós lemos em Mateus 6, diz que nenhum escravo pode servir dois mestres. Somos escravos de Deus ou escravos do dinheiro. Permanecendo em dívidas, na luz desses versículos, é uma situação séria. Permanecendo em dívidas. Estou servindo, estou escravo. É importantíssimo para eu pensar nessa vida cristã. Por isso é prudente, é piedoso sair de dívidas. É uma maneira piedosa de viver. E para fazer isso, precisamos exercer domínio próprio, autocontrole, agir e viver dentro dos limites que Deus me deu. Meu bom mestre, que me ama tanto, colocou limites. Eu preciso aprender a viver dentro dessa. Os problemas de escravidão financeira estão ligados de uma forma ou outra com dívidas. Dívidas e estilos de vida andam com mãos dadas. Dívidas e estilo de vida com mãos dadas com isso, Para sair das dívidas, precisamos mudar algumas coisas em nosso estilo de vida. A forma e a maneira de tomar decisões. Está comigo? Ainda? Então vamos fazer um plano. Um plano para sair de débitos. Um plano que inclui dando com alegria para o Senhor. Um plano para liberdade financeira. Estamos saindo de teoria, vamos entrar em coisa mais prática agora. A entrada na prática é mais difícil engolir. Teoria foi até agora, Deus é dono de tudo. Mas agora mexendo comigo, A bolsa está aqui muito perto do coração, Vamos falar, Vai mexer com sua vida. Prepare-se. Prepare-se para mudança de vida. Prepare-se para vitórias. Prepare-se para alívio. Prepare-se para domínio próprio e alegria. Para pegar controle da sua situação financeira, é importante entender o processo de fazer decisões. Temos um processo de fazer decisões. O processo vai começar aqui. Eu vou identificar o alvo. O que eu quero. O desejo. Eu vou procurar informações, examinar alternativos, analisar possíveis resultados, faça a decisão, então a ação, avaliar, revisar e vai continuando aqui. Então nós temos alvos, decisões, ação e resultados. Devido ao fato que a maioria das pessoas agem respondendo ao invés de planejando, temos uma tendência de gastar dinheiro em resposta às propagandas, influências de amigos e nossas próprias emoções, em vez de planejar como gastar. Acho muito importante essa frase aqui. Devido ao fato que a maioria das pessoas agem respondendo aquela propaganda, aquela coisa assim, a promoção hoje é a resposta, em vez de planejar
Eu vou planejar comprar daqui 3 meses tal coisa, tanto faz de promoção, não. Assim, ou quando aparece promoção assim, em vez de planejar, temos tendência a gastar dinheiro em resposta às propagandas, influências e amigos, nossas próprias emoções, em vez de planejar com gastar. Para funcionar, tem que planejar. Resultados: a pessoa fica faltando dinheiro no fim do mês. Crescem dívidas, escravidão financeira. Nosso primeiro casal aí. E também é o vizinho deles, é? Então, mais uma vez, tempo para refletir. Você tem liberdade financeira? Você tem dívidas? Você tem um plano para orientar você a sair das dívidas? Suas compras são respostas às circunstâncias, desejos e promoções? Ou você tem um plano sobre compras? Assim, você tem um plano que você desenvolveu com oração, conversa com seu cônjuge, pensando assim, está deixando princípios bíblicos penetrar, renovar a mente, que eu vou saber como agir biblicamente. Os bens que Deus me emprestou para eu usar para Ele. Estou pronto para colocar o extrato bancário perante o Senhor no dia final. Então vamos refletir, vamos mais uma vez baixar as cabeças e pensar. Se eu tenho essa dívida, eu tenho essa dificuldade, essa escravidão, eu estou pronto agora para fazer um plano para sair. Senhor Deus, no início desta noite, várias pessoas balançaram a cabeça e dizer, eu não tenho liberdade financeira. Eu tenho dificuldades. Eu oro, Senhor, que na luz dos princípios, que o Senhor é dono de tudo, tem propósitos, todas essas coisas que podemos, Senhor, decidir servir o Senhor, decidir viver dentro dos limites e fazer um plano para sair. Um plano para a vitória e liberdade financeira. Amém. Razões para ter alvos financeiros. Primeiro, temos recursos limitados. Ninguém é dono de tudo, é? Deus é dono de tudo, mas ninguém tem. Nós temos limites. Sempre terá oportunidades de gastos com recursos não disponíveis. Quer dizer que sempre terá mais coisas à venda do que eu tenho possibilidade de comprar. Sempre. Sempre. Todos temos recursos limitados. Sempre terá oportunidade de gastos além. A decisão em como usar o dinheiro de hoje vai determinar o destino. Porque uma vez que eu gastei o dinheiro, já gasto, é? Eu não recolho, vou receber de volta, é? Posso talvez vender coisa, mas você não recebe de volta, é? Essa. O maior tempo refletindo na decisão, a melhor decisão feita. Planejar, planejamento financeiro é manejar a direção de recursos limitados entre os possíveis alternativos, várias sem limites. Eu tenho esse tanto, e como vou usar esse tanto com tantas possibilidades, eu vou decidir como eu vou usar. Então, a primeira coisa naquela coisa é identificar seu alvo, é? Algo que eu desejo conseguir. O que eu estou procurando comprar. A ditada, a pessoa não planeja em falhar e sim falhar em planejar. A gente não falha em planejar, falha, não, pessoas não planejam falhar. Falha em planejar. Para fazer alvos e objetivos, precisamos entender o processo financeiro, essa ideia aqui. O processo envolve determinar seus desejos e necessidades baseados em valores e influências de fora. Os que não determinam seus alvos ficam com uma falta de direção que resulta em não conseguindo desânimo e problemas financeiros. Eu tenho que saber por que eu estou querendo, o que eu estou querendo. E os alvos em si devem ser para alguma coisa.
Só para ter uma conta bancária grande não é um bom alvo. A razão de acumular só para eu tenho que acumular para um propósito. Eu quero comprar um outro transporte, uma geladeira, uma máquina de lavar roupa, coisa assim. Eu quero acumular só porque eu quero dizer que eu tenho conta. Não, para aí. Essa já é orgulho pecaminosa. Eu preciso planejar com uma ideia em mente. Eu estou em mente o que eu quero procurar. O que eu quero. Então, com isso, eu vou procurar informações. Descobre seus gastos. Descobre seus gastos. Registre os seus gastos por um mês. O que eu gastei durante um mês. Você pode até ficar com surpresa. Eu gastei tanto em isso? Registre. Só marcar. Quanto que gastou em coisa frívola? As pessoas ficam surpresas. Quanto que gastou em xilito e bombom? Quanto que gastou em açaí? Não posso falar isso não, é? Quanto que gastei em tal coisa, é? Só examinar. Examine os seus alternativos. Examine os seus alternativos. Crie um orçamento para determinar gastos presentes, para decidir gastos futuros, para aprender a viver com menos do que seu ganho, para controlar seu futuro financeiro desde já e para ganhar liberdade financeira. Eu vou determinar o que já gastei. Isso vai me ajudar a planejar o que posso gastar amanhã, futuro, e viver desses limites. Para conseguir isso, eu tenho que reduzir isso. Porque não tem suficiente para os dois. Então, o que você precisa reduzir, menos xilito, menos coisa assim, menos isso para ganhar isso, para controlar o futuro e ganhar liberdade financeira. Um orçamento é um plano. O orçamento é um plano para gerenciar seu dinheiro durante um período de tempo. Quanto mais realístico for, é mais fácil seguir. Seu orçamento vai lhe ajudar a controlar sua vida financeira. Ajuda você a desfrutar das coisas que você mais valoriza para a glória de Deus. Então, para fazer orçamento, nós estamos olhando gerenciar por um tempo, de controlar coisas que valoriza. Tem 3 princípios. Primeiro, dinheiro tem que ter um destino. Tem que ser destinado. Gastos param onde o dinheiro acaba. Precisamos saber da situação atual. Dinheiro tem que ser destinado. Essa é para aluguel. Essa é para comida. Essa aqui é para energia elétrica. Essa é para água. Essa aqui é para tal. Tem destino. É? Quando não tenho, eu não continuo. Tem que parar. Eu não vou entrar em dívida. Eu não vou passar. Porque parou o dinheiro, vou parar. Isso. E para saber isso, eu preciso saber a situação atual para saber como andar para frente. Então, baseado nos seus gastos atuais, você está procurando informações, você pode saber para onde o dinheiro foi. Ontem, o mês passado. Note bem gastos além do salário, é? Eu gastei, meu salário é X e eu gastei 89% dessa. Muito bem. Eu gastei 110%. Para aí. Eu entrei em dívida. Se eu gastei mais do que meu ganho, é? E bote em categorias seus gastos, planejando gastos futuros. Tem coisas que não são mensais, que também precisam ser colocadas nisto, é? A Bíblia apresenta mais do que 2.000 versículos sobre dinheiro. E esses versículos vão pegar dinheiro e apresentam 5 categorias onde eu vou colocar dinheiro, em 5 categorias. Para prioridades financeiras. Salário designado para 5 categorias. Um é ofertas, impostos, gastos familiares, débitos e a prestação dos bens
o que tem na bolsa depois da categoria 1 a 4. Está comigo? Ofertas, impostos, gastos familiares e débitos são primeiro 1 a 4. Depois disso, eu posso calcular para número 5, 10, por estudos, objetivos, outra oferta, mudança de estilo de vida, tudo isso depois, Vamos pegar essa mesma ideia. Eu ganho meu salário. Então eu vou dividir esse meu salário em 4 categorias: ofertas, impostos, gastos familiares e dívidas. A Bíblia apresenta essas coisas. Depois dessas 4, tem dinheiro na bolsa que eu posso ter apreciação e investir para alvos futuros. Olhando para o futuro, essa mostra as prioridades bíblicas são essenciais para planejar para o futuro. 4 categorias e o que fica na quinta, 99% das dificuldades financeiras no lar, marido e mulher, que levam a brigas até divórcio, não giram em torno do quanto temos ou quanto não temos. Essas brigas giram em torno de como gastar. Por isso, fazem um orçamento. É importante isso que você faz marido e esposa juntos. Porque não vai funcionar se só o marido obedece e a mulher não e vice-versa. Decidem juntos. O que acontece? A mulher comprou um novo vestido. Vai lá, diz para o marido, gostou? Ele veja, reais. Tem mulher depois, sim, ele diz, eu só vejo reais. Até que ela diz, mas foi de promoção, está exatamente dentro do orçamento que a gente combinou 6 meses atrás. Agora ele pode olhar o vestido. Porque ele veja, ele faz a mesma coisa. Olha essa nova coisa que comprei para o trabalho. Ela veja, reais. Não veja a utilidade que ele pode fazer no seu trabalho, assim. Até que ele pode dizer, mas é exatamente que foi dentro do nosso orçamento planejado que nós podemos, agora que ele pode olhar do item que ela comprou, O orçamento precisa ser combinado, Briga gira em torno de como gastar. O orçamento familiar precisa ser um orçamento com o qual o marido e a esposa concordam. E que os dois obedecem. Concordam? Obedecem. Então, os dois sentam-se com um computador ou caderno e colocam os dados. Você tem uma base dos gastos mais fixos, você tem ideias sobre valores e outras categorias. Se compra o bujão de 2 em 2 meses, então você vai colocar a saída de metade do bujão mensal. Está comigo? Se você compra sapatos de 6 em 6 meses, você vai comprar uma sexta parte de um sapato mensal. Guardando no sexto mês, você compra o sapato. Se você compra esses óculos de ano a ano, você vai colocar mensalmente 12, não é prestações, porque você está guardando antes de comprar, para não pagar juros. Para isso, você está calculando não somente as coisas mensais, mas as coisas que vão de vez em quando, mas com regularidade. Emplacamento do seu carro é anual. E você vai dividir durante guardando isso para no dia você não fica, eu vou precisar não comer almoço esse mês, porque tem que pagar isso. Não, está planejando essa, Então você está pensando, algumas coisas você compra de 2 em 2 anos. Então, isso sim, você vai marcar essas. Você vai, quanto é que eu vou doar para Deus? Quanto é que é preciso para aluguel, moradia? Quanto é que é preciso para botano? Energia, água encanada, internet, plano de telefone, comida, botano, material higiênica, material de limpeza, vestuário, combustível e o transporte, imposto com isso, material escolar, plano de saúde,
óculos, dentista, farmácia, também presentes, doações. Natal está chegando, está planejado? Ou vai lhe pegar uma resposta em vez de ser planejado? Aniversários, coisas assim. Doações, saídas. Vamos sair mesmo, pegar, sair? Vamos planejar isso, é? Planejar. Dívidas, projeto A, projeto B. Vamos pegar essas, é? Tudo planejado, é? Hum, é? Então, se ganha um salário, o que, que tem que fazer? Aprender a viver dentro dos limites. Aprender a viver dentro dos limites. Que significa que talvez o plano de telefone vai ficar modificado. Na família toda vai ter um celular. Pode ser. Pode ser. Que plano de saúde, nem fala. É? Existem essas possibilidades. Eu já trabalhei com um casal que lutava e conseguiu com metade de um salário. Eu pensei que não ia dar certo. Né? Deu. Planejou. Vou só dizer que você pode pegar livros apresentando porcentagens. Livros vão apresentar porcentagem. O que você deve dar para moradia, o que você deve ir, tal. Honestamente falando, esses livros foram escritos para americanos e não funcionam aqui. Não funcionam. Mas esses princípios funcionam. Esses princípios funcionam e nós podemos ter limites e viver dentro dos nossos limites. Mas aquelas porcentagens que muitos livros apresentam são de um contexto que não é Ceará. Só posso dizer isso, é? Eu já entendo Ceará, entendo que essas porcentagens não entendo, mas eu entendo que princípios bíblicos funcionam. O orçamento funciona. Então, essas ideias, procurando todas essas ideias. Para esse plano, funciona, tem que sacar consciente do saldo. Não posso sacar mais do que o meu saldo. A soma dessa lista aqui não pode passar 100% do meu ganho. De toda essa lista anterior, onde eu fiquei? Toda essa lista aqui não pode passar um salário mínimo se esse é meu ganho. Se eu tenho 2 salários, não pode passar 2. Essa precisa ficar com isso. A soma das despesas não pode exceder o salário recebido. Se ultrapassar, estamos vivendo no vermelho em vez de azul. Por isso que eu vesti de azul hoje. É? Se ultrapassar, somos escravos, servindo os credores. Se ultrapassar, não estamos vivendo com piedade e contentamento. Se ultrapassar, é necessário refletir em como fazer reajustes do estilo de vida. O que precisa ser eliminado para que as despesas que ultrapassem a entrada. Podemos, dá para trabalhar, dá para funcionar com isso. Não pode, essa aqui, essas divisões não pode pesar mais do que o salário. Precisa ser menos do que o salário. Para esse plano, preciso aprender a dizer, não tenho condições. Todo mundo dizer isso. Pronto, podemos aprender a dizer, é? Já, não tenho condições. É fácil dizer, mas no momento é, não tenho condições. Precisamos dizer isso. Um passo além de dizer, estou contente. Estou contente é uma coisa. Eu não tenho condições, já é outro passo além disso, é? E a disciplina de viver dentro dos limites. E resistir à tentação de quebrar o orçamento que planejei fazer. Eu preciso também desenvolver resistência à propaganda do vendedor. Promoção? Não. Tanto faz. De promoção ou não, não tenho condições. Mas, não. Desenvolver resistência. Mesmo tendo condições, a compra é desnecessária. É? Eu posso dizer, eu tenho condições, mas não. Essa não é a melhor coisa. Por quê? Não foi dentro dos meus planos.
Eu não planejei essa compra, e mesmo que eu tenha suficiente na bolsa, eu não vou fazer isso porque eu já dei prioridade a outra coisa. Eu vou dizer não para esse vendedor, esse momento, é? A compra dessa não combina com meus alvos. Mesmo tendo condições, vou dizer não. Mesmo que é de promoção, mesmo que está na minha lista de desejos, é no terceiro lugar, não no primeiro. Vou comprar esse primeiro. Aprendendo isso, é? Meu calendário. Alvo A chega antes de alvo B. A não ser que eu sentar com minha esposa e decidir mudar essa. Mas não só uma resposta no momento. Promoção, é? Identifica o valor verdadeiro da coisa. O preço na etiqueta não é sempre total. Temos impostos, temos frete, temos garantias. Quanto é um ar-condicionador? Aí, é um preço, mas quanto é o consumo de energia que ela vai gastar durante o mês? É outra coisa. Eu estou precisando calcular o preço total, não somente da coisa que estou vendo, é? Quanto o transporte. Ah, aquela bicicleta, vou trocar por outra. Agora tem combustível, óleo, peças, etc. É? Não é somente o custo de comprar. Calculo tudo isso quando estou identificando o valor verdadeiro da coisa. Parar de comprar impulsivamente no supermercado. Chega lá no supermercado com sua lista. Pronto, é? Não é só, olha aí, aquela novidade. Parar de comprar impulsivamente no supermercado. Não faça compras quando tem fome. Alimenta antes de ir para o supermercado, é? É importante isso, porque essa tem impacto mesmo nas suas compras. Entenda bem que o supermercado coloca os itens de ordem especial. Eu já trabalhei muitos anos no supermercado e sabe por que o leite estava lá no final da loja? Para você precisar passar por todas as outras coisas para chegar lá, porque todo mundo precisa de leite. E olha aí, esse novo, aquele shampoo que ele está falando, aí, para chegar ao leite, é? De propósito, querem pessoas fazer isso, é? Aprenda a encontrar o melhor negócio. Observe outras marcas, marcas mais baratas, pacotes de quantidades diferentes. Encontrar o melhor negócio, marcas baratas, pacotes de quantidade diferente. Às vezes, o menor pacote custa mais do que 2 vezes do mesma coisa. Procure essa, é? Comidas de conveniência, gostosos, mas fora das condições. Precisa de aquela comida gostosa? Eu não tenho condições. Aprende a viver dentro dos limites. Compare com outras coisas parecidas. Tem alguma lacuna para encher aqui? Pronto. Eu vou continuar e se você ainda faltar, eu vou voltar a slide depois, né? É slide 187. Vou pegar aqui. Associar dinheiro com o tempo necessário para adquirir. Custo por hora, é? Se eu ganho 2 salários mínimos e trabalho 40 horas por semana, o que eu ganho por hora? Mais ou menos 11. Quanto que eu ganho por dia? Mais ou menos 80. Eu vejo um objeto de R$ 200. Eu tenho que pensar, estou disposto a trabalhar 2 dias e um parte de manhã para comprar isso? Quando eu estou associando, está entendendo? Eu estou associando o valor com dinheiro. A pizza é 20. Eu estou disposto a comprar, trabalhar 2 horas para comprar? Se meu ganho é 11, estou quase, está entendendo? Estou associando preços com trabalhos. O que
que custa é, se eu ganho 4 salários, então é só 1 hora de trabalho. Se eu ganho metade do salário, é 4 horas de trabalho. Eu preciso dizer: "Não tenho condições". É? Associe-se, compara com isso, é? Compare outra coisa parecida. Aprender a usar restos das refeições. Não coloque na mesa o que deve ser comida em outra refeição. Se está preparando essa, vai servir 2 refeições. E você coloca na mesa e está comido antes. Você tem que planejar isso, é? Prepare quantidades maiores para usar menos bujão. Cuidar da maneira que usa a geladeira. Qual a maneira mais barata para usar a geladeira? Cheia ou vazio? Cheio. Geladeira cheio consome menos do que vazio, porque quando abre a porta, menos ar quente penetra. Aprenda essas coisas para pensar de maneira, é? Parece que alguns está preenchendo lacunas aqui, é? Só uma pausa aqui. Quando eu estava falando com aquela pessoa que ganhava só metade de um salário, meio salário, a gente calculava tudo. Corte de cabelo, só de 3 em 3 meses. Deixa crescer. Porque não tinha condições. Ou a sua esposa aprende a fazer. A gente fica criativo pensando. Porque ele não tinha condições para fazer de 15 em 15 dias, como que ele queria. Né? Várias pessoas que podem pensar. Então, pega essa, aprende a ser criativa. Dá presentes que não custam dinheiro. Vales. Presente de aniversário. Vale um dia fazendo todas as louças. Vale um dia cozinhando. Vale uma massagem nos pés no dia que quiser. Vale uma noite na praça comendo sorvete. Um passeio na cidade. Dia dos pais, dias das mães. Fazer em vez de comprar. Ser criativo com isso. Não convida pessoas para jantar, convida para sobremesa, porque é mais barato, é? Pode ser. Pode convidar para sair, é? Aprenda a usar recursos de formas engenhosas. Vamos ter liberdade financeira? Podemos ter. Lembrando que money pertence ao Senhor. Lembrando que os bens foram dados com propósito, vamos usar para esses propósitos. Entender o que significa piedade com contentamento. Piedade servindo Deus, contentamento, a minha alegria está independente das circunstâncias. Decidi servir o Senhor e não dinheiro, e não tente servir os dois ao mesmo tempo. E se eu estou em dívidas, eu estou tentando servir os dois, é? Acumular recursos e não tesouros, mãos abertas. E sacar consciente do saldo. Eu vou ficar dentro dos limites, vou fazer esse orçamento junto com meu cônjuge e vou ficar com autodisciplina para viver dentro dessa. E essa já terminou o curso, ficamos um pouco atrasados, mas começamos atrasados. Pergunta, comentário. Já fiz várias vezes, mas só que não aqui. Deixa eu só dizer, pessoal, eu peguei um curso de um semestre no Instituto Antioquia. Eu ensinei esse material e joguei fora muito material para reduzir para menos do que 3 horas. Essa é a segunda vez que eu estou fazendo compacto assim, né? É um curso maior. Eu tenho feito com algumas pessoas individualmente curso maior, mas para fazer de vez essa foi um trabalho para reduzir para fazer isso, que muitas coisas não foram apresentadas por tempo, mas assim. Outra pergunta, comentário. Muito a ver com contentamento.
É contentamento e aprender a viver dentro dos limites. Muitas pessoas dos avós não pensavam em crédito e juros. E foi só de dentro dos limites, porque era um jeito. Hoje, a facilidade já criou mais pessoas escravizadas. Uhum, uhum, uhum. E o que é difícil? É difícil mesmo a pessoa viver de um certo nível, ter possibilidade de melhoras e depois precisar voltar. É? Ou precisar diminuir o salário é menos. É? E é fácil acontecer. Muitas pessoas vivem um certo nível e uma doença, ou em desemprego, ou idade, precisam mudar. Já tem idade que não posso ganhar o salário que eu ganhei. Precisava sair. Já precisa acostumar com outro nível. Mas Deus colocou, e Deus é bom em fazer essas coisas. O ser humano sempre quer mais. A facilidade com o crédito já contribui isso. As propagandas de televisão, rádio que não tinha antes também, já, ah, quer dizer, meus recursos são limitados, as possibilidades são bem grandes. Agora agora eu vejo ainda mais. Eu posso comprar coisas na Europa que eu nunca nem sabia que existia, é? Só a internet, olha aí que co está o que lá está em Inglaterra, não sabia que tinha, eu posso até comprar. Se não existia essa propaganda, eu não ia saber. Então, crédito tem escravizado mais pessoas ainda. Coisas de modernas mesmo. Então, eu não quero prolongar. Se estamos terminados, se você tem perguntas particulares, individuais depois, podemos já fazer isso. Senhor Deus, dou graças, Senhor, pela Tua palavra, que nos mostra como podemos ter liberdade financeira. Eu oro, Senhor, para cada pessoa sentada aqui, que podemos, Senhor, entender os princípios, sair da escravidão e ter liberdade financeira. Em Teu nome, amém. Pega uma foto. Mais uma vez, estamos da Igreja Bíblica aqui em Alto Santo. Temos reuniões nas quarta-feiras, cultos de oração, e temos cultos nos domingos. Todos estão convidados. Eu sei que alguns têm outras igrejas, mas estão só convidados, convite geral para a igreja. E temos estudos bíblicos também. Esse é o mesmo estudo, mais intenso. Estudos sobre famílias, casamentos também podemos oferecer nas suas residências assim.